Oi? Obrigado por nada. Em relação à fala do Sr. Fernando, e também corroborando com algumas coisas que o próprio Irajá colocou, primeiro em relação à questão do BPC. Até a gente estava comentando agora fora ali sobre o recurso pouco eficiente que já é o BPC, né? Até eu estava comentando um tempo atrás, tive que recorrer a auxílios orçamentários para suprir as deficiências de uma família, composta de uma mãe e uma filha, uma viúva e uma filha com PC, onde cada uma ganhava um salário mínimo. Aí foi lá o INSS e retirou o salário mínimo dessa menina, porque segundo a lei do LOAS, a renda per capita não pode superar um quarto salário mínimo. Bem, um salário mínimo já está muito aquém da necessidade de uma família, que hoje está calculado que para suprir todas as necessidades deveria ser assim, quase R$3.000, né? Então eu não consigo imaginar uma família vivendo com R$125 per capita. Isso não existe, nem na favela você consegue viver com R$125 per capita. Então, primeira coisa que há anos atrás a gente já questionou o senador Flávio Arnes, ele falou: Ricardo, só você mudando a lei. Então vamos mudar a lei. Eu acho que já passou da hora de suprir a necessidade real, individual de cada deficiência. Então, a outra questão também em relação ao microcrédito. Eu não concordo em estabelecer um limite de renda até R$5.000 para a obtenção de microcrédito, até porque, que nem a gente estava comentando agora há pouco, ali, coberto das adaptações, existem certas adaptações que famílias com renda inferior a 10 mil salário mínimo não conseguem suprir. Hoje você vai comprar um carro adaptado a R$60.000, né? Mais algumas adaptações, alguns recursos que só existem de importação, mais 10, 20 mil reais. Falando em importação, eu não acho justo a cota de importação de uma BMW de luxo ser a mesma cota de importação de uma órtese e de uma prótese. Acho que nós temos que ter patamares de avaliação desse tipo. Eu sou contra não retirar a cota de importação. Sou contra também tirar totalmente, porque senão você está desguarnecendo a indústria nacional. Mas eu não posso concordar que haja uma paridade de igualdade de condições da cota de importação de um artigo de luxo e de um artigo de necessidade básica, né? E por último, a pessoa com deficiência. Seria basicamente isso, né? Então, não retirar, tratar com diferenciação o que é para uma necessidade e o que é um artigo de luxo, inclusive tecnologias assistivas. A própria Mirella tem aqui, ela tem recursos para ter em casa uma tecnologia, a Daisy, né? Aquela que você conversa por, né? A Denise, né? Que é um software que você conversa, ela através do microfone, ela consegue conversar com o computador e acessar a internet, navegar e tudo mais. Agora, quantas pessoas conseguem ter esse benefício? Então, acho que nós temos que ter diferenciação de tratamento. Obrigado. Bom, achei essa provocação muito interessante e vou aproveitar para fazer um gancho com uma outra questão que foi colocada pelo nosso secretário municipal da pessoa com deficiência, que é a característica do tipo de política que o governo brasileiro está adotando, né? A fala dele, eu me recordo que no ano passado eu estive na Conferência das Partes da ONU e nós apresentamos a Agenda Social, que foi adotada em 2007, que é precursora dessa ação intersetorial que está nesse programa de governo. E quando nós terminamos, a primeira pessoa que pediu a palavra foi uma pessoa do Conselho de Educação da Grã-Bretanha. E ele falou uma coisa que me arrepiou na hora, né? Eu sou do Itamaraty e cedido para a presidência da República, eu sou servidor de carreira e já tinha participado de muitas reuniões internacionais, mas escutar um inglês falar isso mexe com os brilhos da gente. Ele virou e disse assim: a gente tem escutado muitos países falando das políticas que querem fazer e das políticas que precisam fazer. O Brasil chegou aqui e nos mostrou como fazer uma política com estratégia. E, para mim, aquilo lá mexeu comigo muito. Nessa lógica, eu coloco que exatamente o ponto que o secretário dizia, de que o diferencial dessa ação intersetorial, para trazer para uma questão prática do que o nosso amigo aqui, desculpa o seu nome, Ricardo colocou.
Uma das grandes dificuldades de quem é de uma área do conhecimento é transitar o seu conteúdo num diálogo com uma pessoa de outra área do conhecimento. Tem até um ponto também, que depois a gente vai explorar aqui do nosso secretário do Trabalho, quando ele colocou a questão da inclusão da pessoa com deficiência na perspectiva do diálogo tripartite. As lógicas do mundo do trabalho, as lógicas da relação entre capital e trabalho, tem questões que você chegar simplesmente com um discurso de direitos humanos, sem entender a outra dinâmica, você pode estar falando o que é justo, mas você não vai chegar a lugar nenhum. E na construção de políticas do governo, nós somos de direitos humanos, nós temos companheiros que trabalham na área de desenvolvimento social, na área da saúde, na área do trabalho, e nós temos os gestores orçamentários, né? E de planejamento. Eu escutei ontem em São Paulo, num evento da Fiesp semelhante a esse, duas observações que eu vou agregar à sua. É um absurdo que o crédito seja de 0,64% ao mês, 8% ao ano. Vocês deviam ter garantido crédito ao consumidor de 0%. E depois disseram assim, a desoneração fiscal devia ser total para tudo. É um pouco parecido com o que você falou. E foi colocada a questão da perda do BPC, né, dessa inadequação. Eu gostaria de colocar, com relação a esses aspectos, da relação entre o mundo ideal e o mundo real, lembrando que nós estamos na construção de uma política no diálogo do governo internamente e do governo com a sociedade. Que não basta chegar para o gestor orçamentário e dizer é muito justo que esse benefício seja eterno, ou que determinada coisa seja arcada pelo Estado a fundo perdido, a qualquer custo, porque isso vai contra uma racionalidade, até a racionalidade de viabilidade de sustentar essa iniciativa. Então, no caso do PPC, e lembrando até que na discussão da sociedade brasileira, todas as críticas que existem com relação ao fato de que o assistencialismo que dá renda para as pessoas e elas ficam na eterna dependência, e de que a nossa meta é a inclusão da pessoa com deficiência, não um coitadinho dependente, mas uma pessoa digna, com capacidade de autonomia. Portanto, a nossa meta é que essa pessoa tenha igualdade de oportunidades para ela ser geradora de renda para si e para contribuir produtivamente com o país. Então, a gente nunca pode pensar no BPC como uma finalidade última. E se nós, ao fazermos esse mecanismo de saída do BPC, mas com garantia de retorno, nós ampliamos a possibilidade, porque não é que o BPC desaparece, esse BPC que a pessoa sai, outra vai ter acesso a ele. Então tem uma lógica aí. Concordo que o BPC, como vários benefícios, como o salário mínimo não é o ideal, é claro, isso é de reconhecimento. E aí quero trazer uma questão para você ver como nós precisamos de elementos. Essa questão do custo, que eu sintetizaria, o custo da eficiência, é uma questão que é perceptível, mas não está em lugar nenhum do mundo, não é do Brasil, quantificado. Nós, da Secretaria de Direitos Humanos, tivemos agora, por volta de agosto, final de agosto e de setembro, uma conversa longa com o pessoal do IPEA, para vamos construir um estudo que nós possamos dimensionar a relação entre os custos que tem da pessoa com deficiência ter autonomia e o recorte socioeconômico, de maneira comparativa. Qual é o objetivo desse estudo? É que a gente possa ter elementos para mostrar, elementos quantificados e analisados, que essa realidade, portanto, deve implicar que nos benefícios governamentais, na hora de conceder e calcular o benefício para a pessoa com deficiência, a diferença que existe entre o custo de vida dela e o custo para a pessoa sem deficiência faça com que o benefício, em primeiro lugar, tenha um valor distinto. Segundo, sem que o valor distinto signifique privilégio, mas signifique equiparação de oportunidades. Segundo, que, levando em conta o custo, o benefício, na hora do recorte socioeconômico, você não diga assim, a pessoa tem renda tal, então ela está acima e, portanto, ela está fora. Por quê? Na verdade, tem pessoas que, com uma determinada renda da faixa limite do BPC, elas não entram no BPC, mas, na verdade, elas deveriam entrar.
Mas isso é uma construção. O pessoal do PEA falou para a gente que este tipo de análise, que na verdade nós não temos nada, nós temos que construir desde a base uma análise que só vai ser resultado de pesquisa e trabalho de longa duração, muito complexa. E não é que eles estão tirando dele da reta, não. Eles estão se reunindo e vendo como vão fazer para propor, apresentar para a gente uma proposta de como desenvolver essa meta. E eu quero dizer o seguinte, que volta à questão da desoneração dos importados. A gente fica numa faca de dois legumes, me perdoe o trocadilho, porque, em tese, justiça para todos, na questão da equiparação, como você disse, entre o que significa o valor de um BMW e de uma tecnologia assistiva, mas, por outro lado, você tira, a grande competição vai ser do produto chinês, de baixa qualidade, a baixo preço, que vai detonar com o produtor nacional. E volto a dizer, com todo respeito a quem pode comprar produtos de alto valor agregado, que vem da Alemanha, dos Estados Unidos, de onde seja. Essas pessoas são 1% da população brasileira, ou até menos do que isso. E elas terem acesso a isso não representa inclusão social do ponto de vista do impacto da sociedade. E segundo, com ou sem imposto, elas compram esse produto. Portanto, a ausência do imposto, como é que vai mudar a vida de quem tem baixa renda? Porque vai continuar sendo caro, mesmo sendo imposto. Com relação ao crédito, R$25 mil vai dar para muita coisa. A gente fez um estudo, inclusive fui responsável por dar formato final para ele, para passar para a Fazenda, da escala de horizonte de produtos de tecnologia assistiva e de processos, inclusive quantificamos a questão de equipamento para transferência para veículo automotivo e os custos da instalação na previsão. Quer dizer, isso vai ser possível usar o microcrédito para isso, o crédito ao consumidor. E isso nos levou a essa faixa. Inclusive, quase chegou, na antevéspera do anúncio do plano, poderia ter sido R$30 mil. E na hora do anúncio ficou em 25, o que significa que lógicas orçamentárias financeiras devem ter contado para isso. E eu acho que não foi nem da Fazenda, acho que foi do Banco do Brasil mesmo. Mas, e da FEBRABAN, e vejam só, o Banco do Brasil está bancando 0,64%, a FEBRABAN, todos os bancos vão oferecer esse mesmo crédito, mas ela não se curvou ainda à lógica de ter o juro mais baixo possível. Então, nós não garantimos os outros bancos. Mas veja só, concordo com você que a gente tem que trabalhar para o acesso ser o mais amplo possível. Vou brincar aqui e dizer, por favor, desliga lá, mas eu vou estar na reunião do Ministério da Fazenda na segunda-feira e me comprometo a defender essas questões sobre, vamos verificar o que nós podemos fazer para equacionar no melhor limite possível a questão da taxa de importação e a questão, no mínimo, se nós não vamos diminuir a taxa ou tirar a taxa, que também acho que não seja por aí, se há uma solução viável de equiparação entre os produtos para a pessoa com deficiência e outros produtos para ter uma outra faixa de taxa de importação para ele. O imposto da Ferrari diminui da ordem. Ou isso, né? O imposto do cigarro vai para 300%, eu acho isso maravilhoso. E eu só digo o seguinte, tenho apenas, muito justo todos os questionamentos e todas as postulações e reivindicações, mas que na gestão de construção de questões práticas, de ação de governo, a governabilidade significa factibilidade, possibilidade de controle e, principalmente, um diálogo intenso entre vários atores governamentais que trabalham cada um na sua lógica de competência. E eu vou dizer para vocês, se você não for capaz de sentar diante de um cara de orçamento e planejamento e mostrar para ele números, tanto financeiros quanto quantitativos, se você diminuir daqui e puxar dali, você vai ter um impacto positivo por outro lado que vai compensar e tal. Só falar que é muito justo, muito bonito, muito não sei o quê, não vai ter aliança, não vai ter colaboração, não vai ter nenhum tipo de atitude de ceder. Então, é um desafio de negociação nosso, mas nós vestimos essa camisa e é a nossa responsabilidade. Desculpa se minha resposta foi longa.
É,